Fala, filho! Estamos aqui de volta com mais um vídeo, dando continuidade àquele primeiro vídeo que eu iniciei aqui falando sobre fração, né? Só que agora nós vamos falar, eu comecei falando da divisão de 12 de 4 e vou falar agora sobre a divisão por 5, tá legal? E depois eu vou falar sobre a divisão por múltiplos de 10, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo aí tranquilamente e vamos seguir aqui na nossa segunda etapa, a segunda aula de hoje, que faz justamente falar sobre divisão novamente. Vamos lá. Como eu havia falado na última aula, dividir por 4 é você pegar o número e dividir duas vezes por 2, né? Pega a metade e depois a metade novamente. Então, a metade de 30 é 15, correto? E depois você vai pegar novamente a metade, ok? Metade de 15 é 7,5, 7,5. Tudo bem? Então você tem aí a divisão por 4, relembrando aquilo que nós já havíamos conversado antes, que o 30 dividido por 4 é você pegar metade da metade, duas vezes a metade, tá legal? Agora, a divisão por 5. Essa divisão por 5 ela é muito recorrente na prova do vestibular. Sempre cai no Enem uma divisão por 5, tá legal? Pode ser que caia em média, geralmente cai em média, você tem que dividir por 5. Então, pega essa dica aqui que ela é muito bacana. Bem, nós temos primeiramente 12 dividido por 5. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este 12 aqui e nós vamos dobrar esse número. Não esquece disso, tá? Isso vale para a divisão por 5. Você vai dobrar o 12. Quanto é o dobro de 12? Bem, dobro de 12, obviamente, 24, tá? Depois que você pegou aquele número e dobrou, você vai andar uma casa com a vírgula. Bem, você vai dizer, pô, professor, mas não estou vendo vírgula aí. Exatamente, não tem, a vírgula fica no final. Aí você vai pegar essa vírgula e vai deslocar uma casa. Essa vírgula vai ficar exatamente aqui. Então, o resultado dessa divisão de 12 por 5 é apenas 2,4. Então, recapitulando, para dividir um número por 5, eu quero deixar bem claro que essa metodologia ela só vale quando a divisão é por 5. Você vai pegar o número de cima, dobrar e andar uma casa com a vírgula. Outro exemplo, aqui nós temos o número decimal. Será que vale para o decimal? Com certeza. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar esse número, tá? A primeira etapa é dobrar esse número. Então, nós vamos ter 2,88. Então, eu dobrei 1,44, o que dá 2,88. Agora, eu vou pegar essa vírgula e tenho que fazer um deslocamento para a esquerda. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a vírgula antes do 2. Aí, repare que o número aí, ele fica sem ninguém na parte inteira, na parte que vem antes da vírgula. Então, você acrescenta um zerinho aqui, para ficar bonitinho o número. Então, a divisão de 1,44 é 0,288. Tudo bem? Ótimo. Tá acompanhando legal aí, né? Então, eu preciso, para que você me dê um retorno da sua casa, que você faça um comentário dizendo, professor, entendi a divisão por 2, entendi a divisão por 4, mas a divisão de 5 eu não consegui entender muito bem. A gente faz esse comentário novamente, eu te respondo lá, e aí a gente pode ir ajeitando essas dúvidas para que não aconteça mais, tá certo? Então, relembrando, divisão por 2, eu pego a metade. Divisão por 4, eu pego a metade da metade. E divisão por 5, eu dobro de cima e ando uma casa com a vírgula. Isso é a divisão por 5. Muito bem. Nesse último exemplo aqui, eu tenho 50 dividido por 200, né? Logo de imediato, eu percebo que eu posso simplificar o zero de cima com o zero embaixo. Então, vai ficar 5 sobre 20. O 20, ele é um múltiplo de 10. Ele é um múltiplo de 10, tá certo? E quando você pega um número, por exemplo, 2, e divide ele por 10, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você tem 2 dividido por 10, você vai dar
ao 2 uma casa decimal. Então vai ficar isso aqui, ó, 0,2, né? Você tinha uma divisão por 10, então você colocou uma casa decimal para o 2. Ele fica em uma casa decimal. Agora, e se essa divisão fosse por 100? Bom, por 100 eu tenho 2 zeros, correto? Eu tenho 2 zeros. Então, eu vou ter que dar 2 casas decimais lá em cima. Então, eu repito 2 e dou 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar 0,02. Eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, porque aqui eu tenho 100. Se eu tenho 10, é só uma casa decimal. Tudo bem? Então, vamos ver agora como é que fica a última situação. Bem, o que nós temos aqui? Olha lá, eu tenho 5 dividido por 20. 5 dividido por 20. Bem, eu já sei que quando eu tenho um zero, quando eu tenho um múltiplo de 10, esse 10 acrescenta o decimal em cima. Então, vai ficar 0,5, ok? Eu peguei o 5 e dei um decimal para ele. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui um múltiplo de 10. E agora, falta aquele 2zinho lá embaixo, né? Quando eu tenho o 2 lá embaixo, é a divisão por 2. Eu pego a metade do número. Metade de meio é 0,25. É como se você tivesse 50 centavos e você dividisse para 2 pessoas. Fica 25 centavos para cada um. Tudo bem? Agora, presta atenção. Entendeste isso? Ótimo. Eu vou fazer aqui esse mesmo cálculo de outra maneira para ver se você observa uma outra situação. Presta atenção aqui, meu jovem. Olha só, presta atenção, rapidinho. Presta atenção. Eu tenho aqui 5 dividido por 20. Eu já sei que o zero, ele dá um decimal lá para cima. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar o 5 e vou dividir por 2. Vou pegar o 5 e vou dividir por 2. Quanto é a metade de 5? Bem, a metade de 5 é 2,5, ok? Muito bem. Mas o zero não tem que dar um número decimal lá para cima? Então, essa vírgula, ela vai deslocar uma casa. Ela vai deslocar uma casa. Por que ela desloca uma casa? Porque eu estou dividindo por 10, múltiplo de 10. Então, anda uma casa lá de cima. Eu efetuei a divisão, 5 dividido por 2 é a metade, dá 2,5. E como é dividido por 10, eu ando uma casa. Professor, mas se em vez de fosse 20, fosse 200? 5 dividido por 200. Eu dividiria 5 por 2, dá 2,5. E como seria 200, né, tem 2 zeros, aí andaria 2 casas. Tudo bem? Então, a gente deu aqui a dica. Divisão por 2 na aula passada, divisão por 4, divisão por 5 e divisão por múltiplo de 10. Tá legal? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Vou resolver uma questão do Enem para você ter uma aplicação disso aqui que eu acabei de falar no Enem. Tudo bem? Um abraço, um forte abraço. E não esqueça de compartilhar, chamar os amigos para acompanhar essas aulas aqui no meu canal. Obrigado, tchau.